paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Graças a Deus, mais um culto e nesse momento poder também ouvir a exposição da palavra do Senhor. Dando sequência na nossa série de mensagens no livro de Atos, hoje estamos no capítulo 1 e faremos a exposição dos versos 12 a 14, onde veremos como a obediência, a perseverança e a unanimidade devem nos preparar para os grandes desafios da igreja. Vamos então ler e orar. Convido os irmãos a abrirem Atos capítulo 1, a partir do verso 12. Assim que Lucas registra a história. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Até aqui. Vamos orar. Ó Pai bendito, Deus eterno, o Senhor, que é sábio, que é justo, o Senhor que é gracioso e bondoso. Nós suplicamos a Ti, que na Tua sabedoria, Deus, o Senhor aplique a Tua palavra com o poder do Teu Espírito Santo aos nossos corações, para que produzamos, ó Senhor, frutos dignos para glorificar o Teu santo nome. Nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, toda grande decisão e acontecimento da vida exige uma preparação. Um ótimo exemplo é o casamento. Quando alguém pensa em se casar, geralmente se prepara com antecedência. Ninguém em sã consciência conhece alguém hoje e pensa em se casar semana que vem. Pelo menos não em sã consciência. Conhecemos a pessoa convivendo dia a dia com ela. E quando decidimos nos casar, pensamos na casa, nos móveis, na cerimônia, na festa, nos convidados. Enfim, são muitos preparativos. Investimos atenção, tempo, dinheiro e trabalho para nos casar. Tomamos todo o cuidado devido. Mas por que não temos tanto cuidado no preparo das coisas de Deus? Nos preparamos para tantas coisas na vida, mas não nos preparamos, por exemplo, para enfrentar a maior batalha da nossa vida. A de vencermos a nossa própria carne e fazermos a vontade de Deus. Meus irmãos, nossas maiores batalhas e desafios se dão no campo espiritual e temos que nos preparar para vencê-las. Os apóstolos e os outros discípulos do Senhor se encontravam num período de expectativa e incerteza aqui nesse texto de Atos. E se você observar entre os versos 6 e 11, o texto que narra a ascensão de Cristo, que depois de conviver com seus discípulos durante 3 anos, agora os deixa sozinhos, o Senhor não está mais fisicamente entre eles. Ele ascende aos céus e deixa a instrução de que agora eles deveriam esperar o envio do Espírito Santo. Então, podemos imaginar o misto de tristeza, a expectativa que estava no coração daqueles homens, porque eles não estariam mais com o seu Senhor. O tempo se passaria entre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, seria aí um tempo de 10 dias. Seriam então 10 dias que, de certa maneira, eles estariam sozinhos. Imagine, você é acostumado a andar com o Senhor Jesus Cristo todo dia, ter que passar 10 dias sem vê-lo e sem poder ouvir as suas palavras. Imagine a tristeza, a expectativa desses homens. Expectativa essa porque eles agora estavam aguardando o Espírito Santo.
Eles estão aqui num processo de transição entre depois da ascensão e antes da descida do Espírito. Para completar, também era um momento de decisão para a nascente igreja. A liderança estava incompleta. Não eram mais 12, e sim 11 apóstolos, pois Judas Iscariotes havia traído o Senhor e deixado seu ministério para servir a Satanás. O que fazer numa situação como essa? Jesus não estava mais presente. O Espírito ainda não havia sido enviado. E a liderança estava incompleta. Quando a incerteza, a tristeza e a expectativa tomam conta da igreja, o que o povo de Deus deve fazer? Lucas diz que aquela igreja perseverava unânime em oração. Mas, ainda antes de orar, a igreja ainda dá um bom testemunho de obediência. Observe aí como começa o texto no versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Parece uma informação aparentemente irrelevante, mas não é. Por favor, abra em Lucas, capítulo 24, verso 49. Observe o que Lucas registra aqui no seu evangelho. Palavras do Senhor. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa aqui foi a ordem final do Senhor Jesus Cristo. A cidade a que ele se refere aqui é Jerusalém. Eles deveriam permanecer em Jerusalém, porque naquela cidade o Espírito iria descer. Mas, voltando para o texto de Atos, no capítulo 1, versos 10 e 11, olhe que Lucas vai registrar. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como veste subir. E o verso 12 então inicia dizendo: então voltaram para Jerusalém. Observe, meus irmãos, que logo após a ascensão, os discípulos prontamente obedeceram à ordem do Senhor Jesus. Não houveram poréns, não houve nenhum tipo de questionamento, como: o Senhor não poderia enviar o Espírito aqui neste monte? Qual seria o problema? Meus irmãos, a questão não é o lugar, ou se havia algum problema, mas é que deveriam obedecer à ordem do seu Senhor. Eles precisavam voltar para Jerusalém. A obediência a essa ordem era fundamental para o recebimento da promessa que Cristo havia feito. Então, eles saem do Monte Olival, ou Monte das Oliveiras, que, segundo o texto, ficava à distância da jornada de um sábado. A jornada de um sábado corresponde à tradição dos rabinos, que diziam que no dia de sábado só podia se locomover, no máximo, uma distância por volta de 1 quilômetro. Então, era essa a distância do monte até a cidade. Na verdade, o monte ficava do lado de fora dos muros da cidade de Jerusalém. É importante salientar que Lucas não está dizendo que era certo caminhar apenas 1 quilômetro no dia de sábado. Ele está apenas dando a distância como era medida na época. É só uma marcação aqui da distância no texto. Meus irmãos, o que podemos ver aqui é que antes de qualquer atitude que eles iriam tomar no futuro, de qualquer coisa, tudo deveria começar a depender com a obediência a Cristo. Eles iriam se reunir para orar, tomar decisões importantes, ser revestidos do Espírito, pregar a palavra, ajudar os necessitados, dentre tantas outras coisas.
mas o primeiro ponto da sua religião seria a obediência ao seu Senhor. E é a partir da obediência desses homens que o texto começa a se desenrolar aí nos versos 13 e 14. Acompanhe a leitura. Verso 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. João Calvino, comentando esse texto, ele diz que aqui está a essência do que é oração, perseverança e unanimidade. Conceitos que não são muito praticados por nós. Ora, uma pergunta deve ser feita. O que é perseverança? Em primeiro lugar, significa não desistir com facilidade. No sentido abordado aqui no texto, é não desistir de orar. E Jesus já havia ensinado sobre isso na parábola do juiz iníquo, lá em Lucas 18. A partir do verso 1, Lucas vai escrever no seu evangelho. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não tema a Deus, nem respeita homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Me chama muito a atenção a resposta que é dada. O texto diz depressa. Mas o que é depressa para Deus? Depressa é no tempo de Deus, na hora determinada por Ele. Não vai passar nenhum minuto sequer. Uma das grandes características da oração da igreja é a perseverança. Neste caso dos apóstolos, foram 10 dias de oração, até a descida do Espírito Santo. Mas, às vezes, a perseverança em oração pode ser como a de um caso na vida de Paulo, que diz ter orado ao Senhor por 3 vezes, para que o Senhor lhe tirasse um espinho da carne. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, uma pequena aplicação aqui para nós. Quantos anos você vem orando por determinada causa? Quantas causas você já abandonou porque achou que Deus não poderia lhe responder? Quantas vezes você desistiu da oração no meio do caminho? Irmãos, não deve ser natural ao crente a desistência da oração. Devemos perseverar, seja por 10 dias, por 10 semanas, por 10 anos, ou pelo tempo que for necessário. Mas para que insistir na oração, se Deus já sabe o que pedimos, antes mesmo que nos chegue aos lábios as palavras? É porque Ele quer que eu fale, porque é do agrado de Deus que o seu povo confie nele. Isso demonstra a dependência que, como filhos, temos do nosso Pai Celestial. É necessário que você fale com Deus, mas não fale uma única vez.
Se o juiz iníquo desta parábola, que por muito tempo ouviu a voz insistente daquela mulher, por fim atendeu o seu pedido, por que então o justo juiz, o nosso Senhor, não ouviria aqueles que oram a ele dia e noite? Ah, meus irmãos, nos falta perseverança. Essa é uma grande verdade e uma verdade triste. Mas voltando para Atos, capítulo 1, verso 14, o texto diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja que não apenas perseveravam, mas era de forma unânime. E a palavra unânime é muito importante na teologia de Lucas, pois ela aparece 7 vezes no Novo Testamento, 5 dessas vezes no livro de Atos. Para entendermos o que Lucas quer dizer com unanimidade, nós devemos ver pelo menos 2 desses textos que ele usou esta palavra. O primeiro texto é o texto de Atos, capítulo 2, verso 42. Ele escreve: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Interessante isso. Perseveravam unânimes. Eles não perseveravam cada um por si, pensando em algo diferente uns dos outros. Era uma perseverança unânime, juntos. O outro texto que Lucas vai usar a palavra unânime está em Atos 4, 23. Ele escreve: Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O que é então unanimidade? Meus irmãos, unanimidade é uma unidade de mente, unidade de propósito, de pensamento. O que é então uma igreja unânime? Uma igreja onde todos pensam a mesma coisa em relação à fé, onde todos têm o mesmo objetivo. Orar de forma unânime é mais do que orar juntos, mas é orar juntos com o mesmo propósito, suplicando inclusive as mesmas coisas e crendo da mesma maneira. Por isso, quando estamos reunidos juntos em oração, uma pessoa ora e as outras dizem amém. Concordamos em oração. Essa é a unanimidade da oração. E veja, não só na oração, mas devemos ser unânimes na doutrina dos apóstolos, no cuidado com os irmãos, com os necessitados, em todos os outros princípios que vemos como exemplo na igreja primitiva descritos aqui em Atos. A unanimidade ela é importante porque em nosso meio não pode haver partidarismo e divisão. Eu não posso estar orando contra os irmãos e os irmãos contra mim, eu contra o pastor. Veja que nos 10 dias em que aqueles homens e mulheres estavam perseverando unânimes em oração, eles certamente oravam com um objetivo em comum, para que a promessa do Senhor se cumprisse. E o Espírito Santo os revestiu. Ah, meus irmãos, qual é o nosso objetivo na oração?
É individualista ou egoísta? Faça um exercício na sua mente. Qual é o principal conteúdo da sua oração? É o reino de Deus e a sua justiça ou as demais coisas? É você ou é o seu próximo? É só pela sua família ou também por todas as outras famílias desta congregação? Temo eu que para muitos de nós, pois não posso dizer por todos, a maior parte de nossa oração ela é gasta de maneira individualista, irmãos. Sempre as demais coisas. E talvez no final eu me lembre do reino de Deus e do meu próximo. A essência da oração ela está na perseverança e unanimidade do povo de Deus. Um povo que não é partido, mas um povo que é unido. Mas, retornando aqui ao texto, o verso 13, ele me levanta aqui uma outra pergunta. Quem é que estava orando naquela igreja? O verso 13 diz que quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Como já vimos, esta é a lista dos que estavam ali. E depois, no verso 14, vão ser citados também as mulheres e outras pessoas. Em primeiro lugar, nós vemos quem fazia parte daquela igreja. Nós vemos aqui, por esta lista, os apóstolos, que eram a liderança da igreja. E essa lista de Atos tem um detalhe que as outras listas que nos evangelhos existem não têm. Por exemplo, na lista de Mateus, lá no capítulo 10, versos 2 a 4, ou na lista que está no evangelho do próprio Lucas, no capítulo 6, versos 13 e 16, podemos ver que alguns discípulos eles são mencionados como irmãos de sangue. A mesma coisa nós vemos na lista de Marcos, no capítulo 3, versos 13 a 19, quando alguns discípulos são mencionados como filhos do mesmo pai, ou seja, irmãos de sangue. Mas aqui em Atos, o seu parentesco de sangue não é mencionado. Por que será que Lucas citou de forma separada aqueles que eram irmãos, não informando que eram parentes? John Stott, um importante e piedoso teólogo, ele diz que depois da ressurreição e ascensão de Cristo, uma nova família se formou. A igreja é uma nova família que suplanta todo e qualquer laço de sangue. Irmãos de sangue, eles não são citados aqui, para que uma irmandade superior no sangue de Cristo fosse então evidenciada. Devemos entender, irmãos, que vivemos na igreja perseverando unânimes em oração, porque nós somos irmãos. Aqui nunca pode haver, como no meio de uma família, às vezes existe, uma luta, tristeza ou dor, que não seja também a minha. Como também não pode haver conquistas, alegrias, riso, que também não sejam os meus. Tudo que uma família passa, passamos juntos. E o laço que nos une aqui nesta congregação presbiteriana em Jaguaquara, quer você entenda ou não, é um laço maior que o sangue de parentes. Nós somos unidos pelo sangue de Cristo, que resgatou a cada um de nós. Mas, além dos apóstolos, havia outras pessoas ali na igreja nascente. Veja o verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Meus irmãos, antes de mais nada, devemos entender, e entendemos isso,
por causa da Escritura, que a igreja ela é liderada por homens. Já vimos isso de forma exaustiva aqui na escola dominical, inclusive. E existe uma ordenança bíblica irrefutável para que seja assim. Também porque o Cordeiro de Deus é o Filho do homem, o noivo redentor, o protetor da igreja que é sua noiva. Então, todos os exemplos de liderança do próprio Cristo são exemplos masculinos. Mas isso é importante. As mulheres não são desprezadas no reino de Deus. Essas mulheres citadas por Lucas são as mesmas que acompanharam Cristo durante todo o seu ministério. E há aqui uma menção especial a Maria, mãe de Jesus. Isso mesmo, Maria, mãe de Cristo. Ela também perseverou orando ao seu Salvador. Irmãos, a Igreja Católica Romana, ela comete um grande equívoco quando diz que Maria era imaculada, ou seja, alguém que não tinha pecado. E esse pensamento é um grande erro, pois quando estava grávida, Maria louvou a Deus e disse, está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 46, ela vai louvar ao Senhor dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ora, irmãos, se Maria se referia a Deus como Salvador dela, o pensamento lógico é que só quem precisa de um Salvador é quem está perdido. Ou seja, Maria era uma pecadora que também precisava ser salva como todos os pecadores. Mas o texto de Atos também diz que dentre os que estavam ali, perseverando em oração, estavam os irmãos de Cristo, ou seja, os outros filhos de Maria. O que vai de encontro a outro erro defendido pela Igreja Católica. A ideia de que Maria permaneceu para sempre virgem. Inclusive, em Mateus, no capítulo 1, versos 24 e 25, o texto bíblico vai dizer que José, ele não conheceu Maria até que ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Grife bem essa palavra, conheceu. Ora, o que Mateus está dizendo é que até ela dar à luz a Jesus, José não a tinha conhecido no sentido de ter relações sexuais com ela. Mas isso só até que ela tivesse dado à luz. Depois disso, eles se relacionaram, inclusive tiveram outros filhos. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, o verso 46. Observe bem o que está registrado aqui. Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Irmãos, não resta dúvida de que Maria teve outros filhos, e que estes irmãos de Jesus também estavam perseverando em oração, enquanto esperavam a promessa do Espírito Santo. O interessante é que o verso 15 vai nos dar ainda mais uma informação. O verso 15 vai dizer: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Isso me chama a atenção, pois quando é citado quem estava perseverando em oração, os relacionados são os apóstolos, as mulheres, Maria e os irmãos de Jesus. Com isso, alguns podem ter a falsa impressão de que apenas estes estavam orando, uma vez que o nome dos outros 120 não são relacionados.
Mas o texto diz que eles faziam parte. Eles eram uma assembleia, pessoas que se reuniam com um propósito comum. Todas aquelas pessoas eram a igreja nascente em Jerusalém. Elas estavam ali e, com certeza, perseverando em oração de maneira unânime. E Deus ouviu a oração da igreja. Meus irmãos, há algumas lições que nós devemos tirar de tudo isso. E uma dessas lições é que o momento em que a igreja se reúne para orar é o momento de expressarmos nossa obediência, perseverança e unanimidade. Nas reuniões de oração que fazemos aqui nas terças, nas quintas-feiras, por exemplo, não importa se você é doutor ou analfabeto, se você é estudante, dona de casa, empresário, empregado, teólogo, pastor ou diácono. O que temos na reunião de oração são irmãos que estão derramando o seu coração diante do Senhor e dono da igreja. De joelhos somos iguais, de joelhos somos um. Isso é a unanimidade da igreja. Juntos oramos ao mesmo Deus, em um mesmo propósito e em uma mesma direção. Sem bagunça, de maneira inteligível. Nós oramos e concordamos com a oração uns dos outros e oramos uns pelos outros. Por isso, irmãos, louvamos a Deus que nos reuniu nessa congregação, como igreja do seu Filho. Aqui neste lugar, nós temos obedecido ao Senhor. Este lugar tem sido a nossa Jerusalém, onde reunidos e de maneira unânime e perseverante, nós oramos às terças, às quintas, aos domingos, pela manhã, nas vigílias ou em qualquer outro momento em que estejamos congregados. E pelo que nós temos orado? Temos orado pelas necessidades que temos, e elas são muitas. São necessidades pessoais, materiais, físicas e emocionais. São da igreja, necessidades que a igreja tem de crescimento espiritual, crescimento numérico, como nós almejamos que essa igreja cresça em números. Crescimento físico com a construção. E todas essas necessidades são legítimas. Elas não são erradas. E sabemos que Deus tem nos sustentado em cada uma delas, ao tempo e à vontade dele mesmo. Mas temos uma necessidade que está acima de todas estas e de outras. Irmãos, nós temos necessidade de Deus, de Cristo, do seu Espírito Santo. Necessitamos ser revestidos pelo poder do Espírito, cheios da presença de Deus, plenamente saciados em Cristo Jesus. Ore para que isso aconteça na sua vida. Ore para que isso aconteça na minha vida. Ore para que isso aconteça na vida de cada família desta congregação. Irmãos, nós podemos ter opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, ideias, hábitos diferentes. Eu e você não concordamos em muitas coisas. Mas eu não vou deixar que isso impeça a obra de Deus neste lugar. Você está disposto a não levar em consideração diferenças tão tolas que nós temos? Meus irmãos, vamos ser unânimes em nossas orações e perseverar neste propósito até que o Senhor tenha transformado a minha e a sua vida, transformado esta igreja. E quando isso acontecer, vamos continuar neste mesmo propósito, perseverando até o último dia. Pois naquele grande dia, o Espírito ele terá nos aperfeiçoado à imagem de Cristo. E o nosso Senhor Jesus nos entregará ao Pai, Igreja Santa
Igreja Imaculada. Esse trabalho ele já começou a fazer. Vamos perseverar, irmãos, unânimes, para que o Senhor nos encha cada dia com seu Espírito e complete esta obra. Vamos orar, irmãos, neste momento também, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém.